Boa noite. Vocês que já entraram, pode me dizer se vocês me ouvem bem? E se ouvem também o mantra no fundo? Oi, Lu. Oi, Renato. Quanto tempo? Paulo. Paula. Ouvimos. Obrigada. Ok. Eu vou deixar vocês ouvindo um pouquinho. Saudade também. Oi, Bruno. Muito bom. Gente, esse momento é uma live, uma troca, uma conversa que também pode ser uma aula, né? Eu vou pôr meu incenso de Mahadeva aqui no canto. Elis, meu amor. Minha mãe, meu amor também. Ai, que delícia. Meus amores, esse momento que eu senti de dividir com vocês essa minha prática, e na verdade foi praticamente um chamado, né, para realmente expor mais daquilo que eu manifesto, tanto materialmente, né, com as aulas e atendimentos, como espiritualmente nessa soma. Agora eu vou ter que abaixar um pouco o mantra. Eu quis deixar esse mantra no começo porque é o Gayatri de Shiva. E hoje a gente vai fazer a primeira japa, primeiro rezo, e a gente inicia fazendo esse Gayatri, tá? Mas aí eu vou ensinar vocês pra gente fazer junto. Mas antes disso, estou com a minha colinha aqui. Tomem um chá comigo. A Durga, vocês devem estar ouvindo. Pode ser que a gente tenha uma invasão de um cão por aqui. Limite de músicas protegidas por direitos autorais. Ops. Ops. Fui interrompida. Vocês viram ser interrompida aqui? Travou aí pra vocês? Eu não contava que viria ninguém. Então, o que é muito legal, que me deixa mais confortável e não necessariamente preciso ter algo muito profissional, que nem é. Não travou? Ai, que bom. Então tá, tomem um chazinho comigo e vamos à noite de Shiva Mahashvaratri, né? Que na verdade tá datado assim, né, pro dia 15. Mas o que é interessante é que os devotos, ou os praticantes, ou as pessoas que se interessam por fazer esse processo, né, de purificação, começam em torno de 3, 7, 9 e 12, se eu não me engano, antes do dia da grande noite, que é o Mahashvaratri, né? Então, eu tô mais ou menos nesse meio, né? Falta alguns dias aí pra gente conseguir chegar no dia 15 com essa abertura e essa purificação e transformação de uma forma facilitada. Paulinha! Nossa! Ai, ó, coraçãozinho, muitos coraçãozinhos pra vocês. Então, vamos lá. Ó, fiquem à vontade pra falarem comigo, tá bom? Porque tiveram algumas pessoas que comentaram lá no videozinho que eu postei,
que teve inclusive uma pessoa que eu não conheço e falou da prática e tudo, da dificuldade. Então, coloquem aqui, meus alunos que estão aqui e também as pessoas que eu atendo, coloquem, e qualquer outra pessoa, né? Coloquem suas dúvidas, tá? Sobre esse processo de Mahashvaratri. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, eu vou colocar o meu fone, tá? Como eu falei, pode ser que tenha uns cachorros latindo por aí. Então tá, a dúvida não precisa ser só sobre Shiva, tá? Pode ser sobre o processo de Kundalini. Porque, na verdade, a noite de Mahashvaratri, ela é o encontro da energia, né, do dinamismo de Shakti com a energia estática Purusha, que é a consciência de Shiva, né? Só que esse processo acontece não só, né, do olhar místico, mas também planetário, como eu falei. Não vou entrar em detalhes dos planetas, porque não sou astróloga, e também não é o foco, mas acontece que a gente tem um processo, né, que até é citado aí como se fosse um surto na humanidade, que tem uma ascensão energética, né, que facilita, então, a nossa Kundalini subir e encontrar e bater, né, em Shiva, no nosso terceiro olho, na pineal, principalmente, para que a gente tenha essa abertura, né, essa visão para além das ilusões. Então, antes de tudo, vou falar aqui de Shiva, né? Shiva não é só um deus distante, né, como a gente costuma falar, porque na verdade né, é uma deidade, é um deus, é uma divindade. Mas a representação dele é a suprema consciência, é o vazio, né? E é falado muito né? Nas escrituras, né? É falado que, na verdade, ele mantém os olhos fechados grande parte do tempo, porque o seu olho aberto, ele é pureza, é verdade, é consciência. Então, esse olhar dele é a destruição, né? Falam da trindade, Shiva, Vishnu e Brahma. Na verdade, Brahma é o criador, Vishnu, mantenedor, mantém a existência, e Shiva, que é o destruidor. Mas por que ele é destruidor, né? Ele é destruidor porque ele vai lá e destruir tudo. Ele, na verdade, ele é destruidor do nosso ego, no sentido de ele nos ajuda a enxergar além, né? Então, dissolver a nossa ignorância. Então, quando ele está com os olhos abertos, ele realmente destrói com a própria verdade, né? Então, quem não está preparado sofre, né? Vamos dizer assim. Então, ele mantém os olhos. Pode ver que a maioria das imagens que aparece Shiva, né? Ele está com o olhar bem sereno e praticamente fechado, que é o estado de Samadhi, né? Que ele tá, que é o processo de iluminação, né, chamado no budismo de Nirvana, e aí é esse vazio, né? Então, quando ele abre o olho, é o momento que a gente tem a oportunidade, por isso que é à noite, porque enquanto os humanos, né, enquanto a gente dorme, ele abre o olho, e quem quer acordar, aproveita e fica como? Ereto. Né? Então eu tenho uma colinha aqui, viu, gente? Porque eu preciso falar de várias coisas. Então, e tem o processo de Jangaram, que é o processo que a gente facilita essa subida. Então, por isso que é à noite, né, que Shiva abre os olhos enquanto a gente dorme, mas a gente pode ter essa escolha de aproveitar esse momento planetário, né, que quando o norte do planeta se posiciona de uma forma no final do inverno, antes da primavera, tem esse movimento de surto, né, vamos nomear assim, que facilita essa subida. O Jangaram, que eu estou dizendo sobre a gente estar no estado de vigília, né, por isso que tem lá no Isha Yoga, com o Sadhguru também, que ele passa, provavelmente ele vai passar dia 15, né, das 18 horas da noite até, acho que até as 8 da manhã, se eu não me engano, celebrando Shiva, né? Então a gente fica nesse estado de vigília. Então, se a gente passa esses 9 dias, por que 9 dias, né? 9 dias é que a gente tem o processo de facilitação para chegar até essa noite, né? Essa noite é o encontro
da energia de Shakti, como eu falei, né, que a gente tem esse impulso, e a abertura de Shiva para que a gente tenha, então, o processo de desilusão. Então, é uma destruição regeneradora. Então, agora, vamos respirar um pouquinho junto comigo, porque se eu embalar aqui, eu fico muito na teoria e, na verdade, eu quero que vocês sintam, porque já está acontecendo. Mesmo que você ainda não tenha se conectado, mesmo que você ainda não tenha começado e talvez nem queira, não tem problema. Nesse momento que você respira, você solta o ar, né? E eu vou diminuindo a minha voz aqui para que eu consiga trazer você para esse sentir e para essa abertura. E nesse momento você pode colocar essa intenção de dissolver o que já não serve mais para mim. Dissolver as travas, né? Tudo aquilo que impede o meu progresso, que muitas vezes eu não quero ver, não consigo, não dou conta, porque eu sinto e não quero sentir, né? Então tem muito a questão da fuga, né? A gente foge para não sentir. Enquanto eu, escorpiana, aprofundo demais, né? E também é uma forma de fuga, tem as pessoas que não conseguem porque não dão conta do sentir. Então, cada um com a sua percepção sobre isso, pode iniciar essa trajetória, esse sadhana desses 9 dias. O número 9 significa completude, né? É um número muito sagrado. Por isso que a gente, quando faz a Japamala, são 108, né? E aí é o número 9. É a completude, é um ciclo. Então, o nosso sadhana, até esse movimento do Mahashivaratri, né, que é o Maha, Maha é a grande, né, Shivaratri, então a grande noite, né, o Shivaratri é independente de Shiva, na verdade, ele acontece com outras deidades de formas mensais, etc. Esse é o Maha, tá? Então, por isso que a gente tem esse movimento muito gigantesco aí no mundo, né? Então, esse 9, esse processo, a gente cria um sadhana, que é onde a gente se abre para quê? Para fazer os pranayamas do yoga, para ajudar na purificação e na liberação das coisas que a gente ainda não sabe lidar, para esse processo de transformação, até chegar numa abertura, vamos dizer assim, né, destampar, né, para que a nossa energia Shakti encontre Shiva. Então, a gente pode iniciar hoje esses 9 dias. Eu vou dar uma pausa aqui, vou pedir para vocês respirarem junto comigo e se perguntem, né, o que em mim eu ainda não consegui olhar de frente, e você não precisa se forçar a isso, mas você pode no Sankalpa, né? Sankalpa é quando a gente coloca a nossa intenção para esse sadhana. Ao invés de você pedir, você pode só entregar, né? Eu entrego. Então, nesse momento, você pode tomar essa decisão, essa escolha de simplesmente entregar o que eu não sei, o que eu não sei lidar, o que eu não consigo enxergar. E se você quiser me acompanhar nesses dias, né, que a gente vai começar hoje nos rezos, vai facilitar, né, esse caminho todo junto com o pranayama. Enquanto você respira e se percebe, eu vou ver os comentários. Vanessa, amor da minha vida, que bom que você tá aqui. Eu te amo muito. Deixa eu ver se tem alguém. O Renato falou, é para fazer sentado, deitado, qual é melhor fazer? Isso. Então, se a gente está falando num processo de ascensão ou de movimento ascendente, então o ideal é que a gente esteja ereto. Inclusive, o Jangaram, né? O Jangaram é exatamente a coluna ereta, né? Então, a gente faz sentada. Inclusive, na noite do Mahashivaratri, que a ideia é que a gente fique acordado e ereto das 18 até as 8 da manhã. Inclusive, vocês vão ver, como falei, o Sadhguru, fazem, olha, a coisa mais linda de devoção, de show e de dança, né, para que a gente esteja ereto e em devoção. Então, esse movimento, né, dessa facilitação, é interessante que a gente esteja em pé, porque o movimento, né, para que a gente não tenha os bloqueios. Vocês que estão falando comigo aqui,
vocês têm pergunta? Coloquem aqui as suas perguntas e eu vou olhar minha colinha e tomar um golinho do meu chá, porque eu não preciso ter pressa aqui, vocês também não. O que vocês estão fazendo agora de bom aí? Conta pra mim, o que vocês estão fazendo? Ah, vou falar da Vasuki, que é a serpente. Eu tenho uma aqui, mas é amanhã, como a gente vai fazer 9 dias, amanhã a minha live vai ser sobre a serpente, tá? Então hoje eu vou falar só um pouquinho sobre ela. Acabou de jantar. Ah, então tá bom. Então você tá boa pra ficar relaxadinha e assistir um pouquinho de Shiva, né? Vocês não estão querendo falar, né? Então tá bom. Eu vou seguir aqui esse vazio, né, que eu falo que Shiva representa. Só no vazio é que você pode criar, né? Que a criação acontece. Só que nesse processo do vazio, né, a gente não tem a ilusão, né? A ideia é que a gente abra para não se perder na ilusão e traga então esse estado de plenitude de até infinito, né? Onde você abstrai dos sentidos e abre para a realidade, né? Mesmo que sejamos seres humanos e tenhamos as nossas camadas e dificuldades. Sim, Bruno. Ele está descansando, abraçando com... É a Iris, você tá abraçadinha com a Iris, esqueci o nome da outra gatinha. Bruno, boa pergunta, né? A correlação entre a Kundalini e o Mahashvaratri. A Kundalini, ela é a nossa energia feminina, né? É Shakti. Então, se a gente for falar, vou até trazer um pouquinho do Hatha Yoga pra gente compreender um pouco nesse aspecto, né? Até porque os ensinamentos aqui, a base, né? São os Vedas, né? Os Puranas e tal. Então, na verdade, é a base do Yoga. Então, oi, Si! Gente, eu tô amando ver esse movimento aqui, que eu nem esperava. Então, a base do Hatha Yoga, né? Ele ensina e fala sobre a Shakti, a união de Shakti com Shiva. Shakti é matéria, né? E Shiva é a consciência. Então, esse movimento, Shakti, por ser o movimento, ela representa o nosso corpo. Por isso, inclusive, que eu falo muito na escola do despertar, o espelho d'água, né? Que é o reflexo, quando a gente traz a consciência para o nosso corpo, a nossa alma reflete as nossas ações, né? Aí a vida reflete a nossa alma. Então é quando a gente consegue aceitar as impurezas da vida sem se perder e também sem negar. Então é como se fosse um equilíbrio. Então, Bruno, essa questão dessa correlação, na verdade, o que deve acontecer é essa união. Então, se a gente estuda muito espiritualidade ou só vive o corpo, né? Vive o plano terreno sem se conectar com a consciência, é como se a gente não ficasse inteiro. Eu não sei como vocês se sentem ou percebem as relações amorosas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente se relaciona... ou, enfim, né, somos seres humanos, cada um tem a sua particularidade. Mas muitas vezes você vê relacionamentos que buscam por escassez, por falta, por necessidade, por faltar algo. Quando você tem essa união, né, essa permissão, porque a união plena, ela é, vamos dizer assim, rara, né? Ainda mais para nós ocidentais, mas o caminho é sempre facilitador, a gente está sempre próximo dessa união. E quando acontece, né, chamado de... Tem lá os Bija Samadhi, tem o Samadhi mesmo, que na verdade a gente acha que vai se libertar de uma vez, né? Tem mestres que falam que na verdade são picos, né? São níveis. Então, esse processo de iluminação acontece com a subida da Kundalini. Bruno, me diz se você está entendendo, e as pessoas que estão aqui, essa minha linguagem, porque eu já percebi isso, né? A minha linguagem, como eu dou formação de terapeutas tântricos, às vezes ela fica muito profunda e eu quero que ela fique mais acessível, tá? Para vocês. Então, falem comigo. Bruno, se você está compreendendo. O que eu trouxe do Hatha Yoga, né, dessa união, Hatha Yoga representa a união de Shiva e Shakti.
num processo de equilíbrio e de abstração dos sentidos. Já o Tantra é um equilíbrio para a permissão dos sentidos, e aí depois eu posso falar sobre isso em outra live. Está acompanhando? Então, a Kundalini sendo representada pela nossa energia, você pode pensar que a Kundalini é a nossa gasolina, é a nossa força vital, é a que dá impulso, né? Então, e o nosso corpo, tudo que a gente vai fazer, se a gente não tem saúde, a gente não faz. Então, é por isso que quanto mais a gente traz a purificação do nosso corpo, né? Por isso que a gente fala muito de alimentação, respiração. Gente, a vela que tá acesa aqui, ela tá gritando, maravilhosa. Tá me chamando. Então, enquanto a gente tá cuidando dessa saúde, né? Então, é quando a gente tá facilitando esse processo feminino. E o masculino, trazendo Shiva, a consciência, o vazio, o estado de plenitude, qual foi a palavra que eu usei agora há pouco? Do infinito, né? De assim, eu não tenho apego a nenhuma força, a nenhuma forma, eu observo, eu experiencio, eu tenho chão, eu tenho presença. Então Shiva é a própria presença, Shakti é o movimento, né? Tanto que a mulher gesta, ela engravida. Então, com essa... E se ela se sente, inclusive, falando agora de feminino e masculino e de casais, né? A mulher precisa se sentir segura na presença de Shiva para que ela possa se expandir, entende? Então, essa união, falando do Mahashivaratri, quando tem essa abertura, né, esse movimento planetário e essa facilitação, essa abertura, e inclusive esse movimento ascendente, é aí que acontece para a nossa Kundalini subir. Se nós estivermos, né, nesse processo nessa intenção e inclusive nessa prática. Né? Então, a gente tem práticas respiratórias, a gente tem práticas corporais, né? Por exemplo, do yoga, os asanas, ou o próprio Tandava, né? Que é a dança de Shiva e Parvati, inclusive nessa noite de Mahashivaratri. Nós temos 3 pilares, né? Falando pelos Puranas, esses 3 pilares. Um é a abertura do olho de Shiva, porque é só um dia no ano, né? Em relação ao planeta. 2, que na verdade é o casamento. Então a gente pode trazer o Tandava, a dança de Shiva e Kali e Parvati, né, nesse processo da manifestação. E 3, o vazio. Por que o vazio? Quando a gente está muito apegado ao corpo, a gente se perde um pouco nos desejos. Então, desejos inferiores, tá? Então quando a gente está nesse estado, como eu falei do Jagaran, a gente está no estado de permissão de trocar o apego pelos desejos inferiores pela força de vontade, pela libertação. Então aquela falta que eu falei agora há pouco sobre os casais buscarem porque falta, é justamente porque não tem esse encontro interno. Então, quando a gente fala que é interessante que a gente encontre uma outra pessoa sem ter o apego, sem ter a necessidade, sem ter o ter, né? Sem ter o ter como algo principal, vai ser uma relação, se tiver esse ter, vai ser uma relação de dor, porque na verdade não está integrado aqui. Então, quando a gente tem essa integração ou essa permissão, onde eu percebo as minhas dores. Então, de novo, quando a gente busca fora, é porque a gente não tem essa integração. E se a gente não tem essa integração, é porque não estamos sabendo lidar, enxergar, olhar de frente com as dificuldades, a ignorância que a gente tem, que atrapalha a nossa vida, né? Por exemplo, eu não sei lidar, não consigo me sentir feliz numa relação, ou eu fico repetindo padrões em uma situação. Então provavelmente você não está se permitindo enxergar a tua força. Então o nosso olhar, ao invés de ser o olhar pelo medo de crescer, medo de sofrer, medo de repetir padrões, aí a gente não sai do lugar. Então quando a gente tem essa mudança
de desejo para vontade de libertação, eu não estou presa às minhas dores, porque o medo, ele é aprisionado pelo desejo. Desejo de ter aquilo que a gente quer ter. Só que também a gente precisa perceber que a realidade, a existência, a gente não tem controle sobre ela. Então, quando você começa a aceitar esse movimento e perceber, poxa, eu gostaria de estar assim, mas não tô. Então, eu respiro, permito passar e valorizo o que está em mim hoje, né? Então, esse movimento é Shiva. Então, é a consciência, é você olhar com verdade. Então, nessa noite, quando a gente faz o processo dos 9 dias, essa noite é o momento que você tomou a decisão lá atrás para ter uma ascensão real. Então, você sente fisicamente, se você fizer. Eu vou dar uma pausa para ver as perguntas aqui, tá bom? Axé, Ramon. Axé. Harion, Haribo, Saravá. Rauche, Rauche. Eu tô ao vivo, sim. Retenção seminal. Aprendi uns exercícios de Kundalini. Você aprendeu comigo? Ah, que legal. A retenção seminal já é outra. Posso falar sobre isso? Ó, os cachorros. Ah, parou. Não parou. A questão seminal, ela depende do movimento que você, da sua intenção, do seu sadhana, da sua proposta, né? Então, sim, ela dá força, né? Mas ela pode te aprisionar e te machucar e te gerar raiva, porque aí, quando a gente começa a movimentar, a trabalhar com energia de Kundalini, aí eu posso fazer uma outra aula sobre isso. Aí a gente está movimentando uma energia de base. A energia de base, ela está muito correlacionada à raiva, né? Então, cuidado, você pode reter, assim, não tem. Se você tiver consciência sobre o que você está fazendo, se tem um objetivo, tá tudo certo, né? Só não projeta nisso uma resolução da qual você talvez não esteja preparado, entende? Como. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você de repente quer chegar num prazer muito expansivo, né? Chegar num ananda, né? Que é o êxtase e a bem-aventurança através de uma retenção seminal e na verdade você pode estar travando a sua energia vital, né? Dependendo de como você modula isso, tá? Então eu não consigo te responder porque eu não sei detalhadamente. E também nesse momento, né? Que a gente está falando um pouquinho de Kundalini. Pode entrar esse assunto, mas nesse momento a sexualidade abriria uma porta muito profunda que acaba desviando um pouco, né? Mas, então, voltando esse eixo, né, da correlação da Kundalini com o Mahashivaratri, é justamente o encontro da verdade com o movimento que me impulsiona para viver uma vida onde eu possa aceitar e permitir os desvios, os fluxos. Aí eu entro um pouquinho no taoísmo, né, de yin e yang, né, os movimentos, porque a gente não tem uma vida linear. Não adianta a gente falar assim, nossa, depois do Mahashivaratri eu vou me transformar, eu vou ser outra pessoa, vou ficar feliz, vou me iluminar e vou ser feliz e não vou sofrer. Vai sofrer mais, né? Só de pensar assim. Mas a ideia é que a gente possa perceber as nossas ilusões e falar assim, poxa, eu tenho essa dificuldade, não me prendo a ela, não me julgo, não me critico, eu integro, acolho, respiro e observo os meus próximos passos para não repetir alguma ação de trava. Então, o ponto principal é sobre a reação e a ação. Se a gente começa a se abrir para a percepção e reage menos, mesmo que doa, permitir o sentir sem precisar entrar, sem precisar se identificar, aí você começa a entrar numa maturidade. Então a gente pode falar até nisso, né? Então o Mahashivaratri, ele te traz para um lugar de não é que você vai virar Deus, né? Pum, acendi, né? Porque a Kundalini quando sobe, acendi. Pode ser que sim, né? Mas a ideia é que você não peça nada. Então, inclusive, o meu convite de hoje é que a gente não peça nada como Sankalpa, né? Que é a intenção que a gente vai fazer para começar esse caminho de purificação. Então, eu começo a perceber. Deixa eu ver um exemplo meu, né? Para facilitar. Vocês querem perguntar mais? No máximo, fico 7 dias.
fica com muita flor da pele, entendeu? Aí é que tá, depende de como tá a sua vida. Gente, respondendo o que ele falou da retenção do sêmen, né? Então, por isso que eu falei que depende, né? Depende de como você tá vivendo. Se você tá vivendo uma vida que você precisa colocar energia no seu trabalho e outras coisas, isso pode te atrapalhar, porque vai te dar raiva, né? Então, você pode, de repente, ir para um retiro, né? E fazer esse movimento e focar, porque às vezes a gente se perde um pouco nisso, porque fica trazendo os ensinamentos sem lembrar da atualidade, né? Do que a gente tá vivendo hoje. Que nem a gente tem esse Mahashivaratri, a gente vai fazer a japa, a gente vai fazer o rezo, mas a gente não precisa ficar preso no dogma, porque o principal é a nossa conexão interna com a nossa mônada. Então a gente reza para Shiva, a gente reza por um auxílio, né? Por um auxílio de um Deus, de uma consciência milenar que traz um ensinamento. Mas a nossa mônada se conecta com isso. Né? A nossa mônada, ela é vamos chamar de centelha divina, eu maior, eu superior, já sabe de tudo isso. Então é como se a gente se alinhasse a isso de uma forma, a gente se conecta com Shiva através da nossa mônada, porque na verdade a gente só vai lembrar de quem a gente é através desse processo, porque é muito difícil, se a gente for ver, a gente tá o tempo todo em autovigília, né, pra quem tá, e se lascando todo, porque o ego engana a gente. Ah, eu estou super harmônica. Será que eu tô harmônica ou será que eu tô ignorando que eu tenho que olhar, né? Ah, não, eu tô resolvendo tudo, tô olhando tudo de frente, mas será que eu tô brigando muito com isso? Então, assim, a gente não tem como saber e ter uma clareza se a gente não esvaziar. Então, eu permito a minha mente me contar lá a história, não sei o quê, sobre uma percepção sobre mim que eu tive, mas eu não preciso decretar. Entende o que eu quero dizer? A gente não vai ter não é interessante que a gente tenha certeza de nada. Quando a gente não tiver certeza de nada e estiver na fluidez, em paz. Então, como eu falei, enquanto a gente está com o pensamento, o pensamento que eu falei dos desejos, pensamento, prisão no desejo inferior, a gente vai continuar batendo cabeça. Agora, se a gente usa essa energia, né, desse processo agora, para usar como força de se libertar desses desejos que na verdade só aprisionam, é onde pega. Por que que pega? Ah, porque você vai ter que deixar muita coisa. A começar por relacionamentos, né? Poxa, eu quero tanto isso, eu quero... quero... Ah, ou vamos tirar relacionamento, vamos falar do dia a dia. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Certo e errado. Isso eu não gosto, não vou fazer, né? E quando, na verdade, quando você permite o gosto, não gosto, a hora de fazer, a hora de não fazer, o como fazer, né? Então, você sai de uma forma, fura a bolha, né? Aquela caixinha que você se coloca de eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê. Sai desse lugar e entra no lugar de permissão. Eu permito o quê? Eu permito a minha paz se manifestar, o meu corpo. Enquanto o que eu planto no mundo, a forma como eu faço as coisas é que vai mudar tudo. Então, se eu tenho essa abertura comigo, esse auto-amor de perceber as minhas dificuldades sem ficar me chicoteando, né? E na verdade, integrando isso, aí você tá abrindo o seu terceiro olho de verdade. Porque assim, eu já tive tantas percepções de mim que eram erradas, né? Que é natural, só que muitas vezes a gente se pega nisso. Principalmente, vou dizer, principalmente a gente que é terapeuta, professor de não sei o que, espiritualizado, não sei o que, se perde demais nisso, porque tem muita percepção, mas quando vai olhar pra si, tem a dificuldade. Chegou a Durga. Oi, senhora. Chegamos uma Durga, não dá pra vocês enxergarem, né? Deixa eu ler aqui. Se eu aplico o rapé, sim. Quem mais? Vocês estão me acompanhando, gente? Então, deixa eu ler minha colinha aqui enquanto vocês falam. Falem comigo aí, por favor.
Mas a ideia principal mesmo, assim, né? A ideia não, né? O processo é que a gente, então, tenha essa troca. O que eu quero conquistar, a gente pode olhar com eu permito aquilo que eu mereço. E a gente tem que reconhecer aquilo que a gente merece. Se a gente se sentir inferior, se a gente não se reconhecer, vai ficar sempre travando, né? Vocês estão ouvindo a Bela? Porque agora é a Bela que tá latindo, que é da vizinha. Ramon, a Durga entrou e saiu, porque ela viu que não ia ter espaço, porque ela queria pular pra lá. Ela foi pra lá, não deu pra ver. Então, gente, eu sugiro que a gente, então, nesses 9 dias, que a gente abra para purificação daquilo que atrapalhe, que a gente enxergue e aprenda a lidar sem entrar em conflito. Que esse é o principal, né? Então, nós temos aí 9 dias, né? Então, esses 3 primeiros dias, né? Hoje, por exemplo, a gente pede purificação. Então, o Sankalpa, nesse momento que eu trago de intenção, é não peça, entrega. Entrega para Shiva. Entrega para sua alma, entrega. A luta. Coisas que você acha que não tem que abrir mão dos seus valores, ok, mas se vira a luta, já perdeu o sentido, entende? Então, que hoje a gente entregue. Amanhã, então eu sugiro que seja silêncio. Menos estímulos. Pega menos o celular, menos redes sociais, mais estado, mais respiração. Como tá meu corpo? Como tá minha base aqui? Como tá meu quadril? Como tá meu pescoço? Então, passa o dia se percebendo, né? Amanhã eu vou falar sobre Vasuki, que é a serpente, que eu não falei, inclusive, né? Vou falar mais um pouquinho, então. A serpente que Shiva carrega no pescoço, ela não pica ele, ela se torna um adorno. Por quê? Ela representa, né, no caso dele, né, ele dominou os próprios venenos, então ele dissolve, né, ele não tem esse problema com isso, porque essa é o ponto, né, a serpente, ela representa uma transformação e ela representa também o veneno, mas um veneno que também muitas vezes pode ser a cura, né? Então, nesse processo, então aquilo, agora eu vou falar uma frase do yoga, o que aprisiona a grande maioria, o yogi se liberta pelo mesmo ponto. É uma escolha sua. O que me aprisiona hoje é o ponto exato que vai me libertar, quando eu decidir. Então, essa serpente no pescoço de Shiva, né, que ela tá aqui, eu tenho ela aqui, mas eu vou falar dela amanhã e eu vou pôr ela, porque eu tenho uma. Tenho várias, na verdade. E ela representa esse lugar de ele dominou os próprios instintos, né, e também ele tem a Kundalini integrada nele, né, até porque Shiva e Shakti, né, a união. Então, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a serpente, né? Porque esse processo desses 9 dias e tudo, a nossa serpente, essa Kundalini, para chegar no último dia, ela troca de pele, né? Não é que ela vai trocar de pele lá no último dia ou no dia 15. Ela vai ter o seu processo. Então, eu purifico, eu respiro, eu entrego. Por isso que eu falei, hoje a gente intenciona a purificação. A gente vai fazer o rezo, a gente vai fazer a japa. A gente intenciona a purificação. Amanhã, silêncio. Percebe o corpo, respira. Como eu faço as coisas? Como eu faço as coisas? Entende? Qual é a minha intenção? Como eu me sinto? Terceiro dia, tapas. Tapas no yoga é disciplina, mas a disciplina que te liberta. Então, como eu tô cuidando de mim? Então, é a força para cuidar. Gente, eu acho que eu vou fechar a janela, vocês me falem. Porque a Bela tá latindo muito. Vocês estão me ouvindo bem, mesmo assim? Então, nesse momento, que na verdade eu abri, porque eu estou no meu processo do Mahashivaratri,
E eu tenho um chamado de começar a trazer isso que eu manifesto, né, com Shiva, com Shakti, com o Tantra, com o Yoga, e aí também, entre outras linhas, que traz a gente para a consciência no corpo, né? Então, sim, estou ouvindo bem. Ah, que bom, obrigada. Então, é esse processo de cada dia a gente colocar uma intenção. Depois, quando eu postar essa live, eu vou escrever embaixo os dias, porque aí vocês conseguem fazer e a gente vai fazer junto os rezos, tá? Só amanhã, que eu não vou conseguir fazer às 8 da noite, eu vou ter que fazer às 5 da tarde. Então, mas aí depois vocês assistem, porque eu acho que não vai ter ninguém aqui, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Vou falar sobre Vasuki, que é a serpente, e vou fazer a Japamala. Só não vou conseguir à noite. Nos outros dias eu vou manter à noite, tá? Porque o ideal mesmo é o melhor, né? Porque aí tem movimento. E também a energia facilitadora, né? Da noite pra noite de Shivarada. Então eu falei do terceiro dia, etapas, e aí depois vem o processo de transformação, mas aí a gente vai aos poucos. Agora, então, eu trago com vocês essa minha prática. Então, para quem tiver o Japamala, peguem. Essa aqui é de Rudraksha. Meu chá esfriou, mas também tá calor. Peguem suas Japamalas. Nesse momento, a gente então coloca a nossa intenção, né, no nosso Sankalpa, que na verdade você pode pedir o que você quiser. Eu sugiro que você entregue, né? Entrega o que não serve, entrega as barreiras, entrega as resistências, porque a gente tá num momento, né? Grande parte das pessoas que eu atendo e que eu conheço, e a mim também, a gente tá passando, inclusive, pelo que eu assisto da astrologia, né? Tá passando por processos de purificação. 2025 foi meio pesado e tal, então esse é um momento interessante pra gente entregar pro Deus destruidor, regenerador, né? Então lembra, ele só destrói porque ele mostra a verdade pra gente. Então tudo que destrói, a gente deve agradecer, porque era ilusão, né? Então que o nosso pedido nesse momento seja a destruição, ou melhor, que seja dissolvido a nossa ilusão, né? Então, ó, pra quem tem um Japamala, esse aqui ele é bem grandão, é bom que dá pra eu mostrar pra vocês. Sabe aquela pontinha que fica penduradinho? Essa pontinha, a gente vai falar 3 vezes o Gayatri de Shiva. Pra gente rezar pra Shiva, geralmente quando a gente vai fazer votos, ou quando a gente vai fazer, né, isso no dogma hindu, que nesse momento eu vou manter, não que vocês tenham que ser obrigatoriamente fazer, mas eu vou passar isso, a gente reza pra Ganesha antes, porque Ganesha, ele abre pra tudo, né, então tudo que você for começar, você pode rezar pra Ganesha, então principalmente um voto. E como a gente vai iniciar um sadhana hoje, sadhana é o caminho, é o processo até o Mahashivaratri, esse processo de purificação e transformação para o despertar, e Sankalpa é a intenção que eu coloco nesse caminho. Então, os Gayatris, a gente vai rezar inicialmente para Ganesha, tá? Eu vou fazer um Gayatri de Ganesha só para abrir, e aí depois a gente vai fazer 3 Gayatris para Shiva. E aí vamos fazer 108 vezes o Om Namah Shivaya. Eu escrevi aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ixi, não vão, hein? Não vai dar. Eu vou escrever no comentário, boa. Eu vou escrever, gente, o Gayatri de Shiva, tá? De Ganesha eu vou falar só eu pra abrir. E aí vou colocar o Gayatri de Shiva e os Bidya Mantras que a gente vai fazer 108 Om Namah Shivaya, tá bom? Aguenta aí.
Meu ouvido tá pitando. Obrigada, Om Namah Shivaya, isso aí. Gente, eu vou falar uma vez só aqui. Ai, perdoem a minha voz, porque eu atendi hoje, falei bastante, então pode ser que ela fique bem ruim. Antes de tudo, coloca a sua intenção aqui nessa vela, o seu Sankalpa. Se conecta nesse momento com o seu corpo, com o seu coração. Coloca uma mão direita, de preferência, no baixo ventre e a esquerda no cardíaco, no Anahata Chakra. Leva o seu olhar para o terceiro olho com o olho fechado. Você vai subir. Sente e visualiza uma abertura no topo da sua cabeça. Firma os seus pés no chão como se saíssem raízes. Se conecta com Gaia, com Pachamama, com a mãe, tá? Então a gente conecta com a terra e abre pro cosmos, né? Pro céu. Então, nesse momento que você coloca a sua intenção, você intenciona a purificação do seu canal de conexão com a sua própria mônada, com o seu eu maior, em alinhamento com o planeta, com a sua vida. E com isso, eu vou fazer o primeiro Gayatri, que é para Ganesha. Quando for fazer o segundo, fica de olho, copia e cola esse Gayatri de Shiva, tá? Para você fazer todos os dias. Então a gente inicia. Eu agora vou fazer a minha intenção, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui porque a Durga pode entrar. E agora não é um bom momento para ela entrar. Primeiro Gayatri de Ganesha. Ah, uma coisa. Quando a gente for fazer o 108, vocês vão perceber que a voz, ó, quando a gente inspira, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Quando acabar a voz, você pode continuar fazendo Om Namah Shivaya e respirando. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Isso relaxa o nosso sistema nervoso, isso facilita a conexão real. Não precisa ser bonito, não precisa ter rigidez. A ideia é que seja como se fosse uma entrega mesmo, um transe, vamos dizer assim, de conexão e de presença, tá bom? Então, vou começar com o Sr. Ganapati. Om Ekadantaya Vidamahi Vakratundaya Dhimahi Tano Danti Prachodaya. Abrimos com o Sr. Ganesha o nosso sadhana para Mahadeva. Intencionamos a purificação do nosso canal, a nossa conexão real com quem somos, aqui na Terra, com a consciência elevada para o despertar e a diminuição do sofrimento. Vamos ao Gayatri de Mahadeva, de Shiva. Mahadeva, o grande Deus, Mahadeva. Aí vocês podem ler comigo aqui. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodaya. Mais uma. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Fechamos com mais um Gayatri. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva. Que a nossa entrega de hoje se expanda para cada dia. Hoje, o nosso primeiro dia, a nossa primeira decisão, a entrega dos nossos quereres para a permissão do nosso merecimento, do nosso estado de espírito, a forma como a gente habita esse corpo é que, na verdade, determina e reflete na vida, né? Esses são os ensinamentos védicos e também até budistas, né? E aí, entre outras linhagens. Meus amores, eu agradeço. Passou bastante gente aqui. E agradeço muito a quem ficou, porque é por você, né? Você ficou por você, é o seu movimento. Então, essa é a diferença, né? Então, Hariom, Namaskaram, eu agradeço. Até amanhã, 5 horas, eu vou falar sobre a serpente. Depois eu vou fazer mais uma japa, tá? Hoje a gente intenciona a purificação, deixa a limpeza acontecer. Amanhã o silêncio.
E nós vamos nos falando. Ainda vou ficar um pouquinho aqui, porque se vocês quiserem falar, eu tô aqui, tá? Eu senti o calor do fogo no meu corpo. O que isso significa? Significa vida no teu corpo. Significa a gasolina que eu falei, Shakti. Kundalini, né? Assim, no sentido de vida mesmo, né? Estamos chamando, né? O movimento. Mais alguma pergunta? Então eu vou finalizar aqui com a cachorrada latindo. Beijo, boa noite, fiquem bem, até amanhã. Como é que eu faço agora? Preciso salvar. Ah, meu Deus. Não, pedidos para participar. Vocês vão me ver aí ainda, viu, gente? Porque eu quero salvar isso aqui. Se alguém souber adicionar, compartilhar. É isso? Não. Como que eu faço para deixar salvo? Alguém sabe? Beijo, Paulinha. Obrigada, meu amor, por estar aqui, viu? Alguém sabe, meu povo, como que eu faço para salvar, deixar salvo? Acho que é só fechar, né? E aí ele vai dar a opção de salvar? Vou ver aqui. Obrigada, Paulo. Adicionar, não. Ah, já apertei tudo, gente. Ou é compartilhar. Ai, Deus. Vou botar compartilhar, porque mal não vai fazer. Não era.